O amor é absolutamente igual, porque amor é troca, é convívio. Então, Prepare-se para mergulhar em uma história que ninguém esperava ver desvendada, uma história que por 15 anos permaneceu escondida entre sorrisos, aparições públicas e declarações cuidadosamente calculadas. Hoje, Mônica Torres finalmente quebra o silêncio e revela os motivos que a levaram a se separar de Marcelo Anthony, um dos relacionamentos mais comentados da televisão brasileira, e o que ela conta vai muito além do que as câmeras e tabloides mostraram. Diferenças irreconciliáveis, a luta para conciliar uma carreira intensa com a vida pessoal, conflitos silenciosos e até boatos que mexeram com sua imagem e equilíbrio emocional são apenas a ponta do iceberg de uma história cheia de tensão, frustrações e decisões difíceis. Mônica expõe também detalhes de bastidores de sua vida amorosa, momentos de insegurança, ciúmes discretos e a pressão da mídia que esmiuçava cada gesto do casal, transformando situações privadas em manchetes polêmicas, e é impossível não se surpreender com a sinceridade com que ela relata cada episódio, mostrando que o amor nem sempre é suficiente quando os objetivos de vida estão em caminhos diferentes. Mas essa história não é só sobre dor e separação, ela é sobre coragem, autenticidade e a força de uma mulher que decidiu colocar sua felicidade e saúde emocional acima das expectativas de todos ao seu redor, mesmo correndo o risco de ser julgada ou mal interpretada, e essa decisão, sem dúvida, chocou fãs, admiradores e até os próprios colegas da indústria. Se você quer descobrir cada detalhe dessa separação, entender os motivos ocultos, as polêmicas que nunca vieram à tona e os segredos de uma relação que parecia perfeita, fique conosco até o final, porque a última revelação vai realmente te impactar e mudar a forma como você vê toda essa história. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei, porque a sua inscrição é essencial para que possamos continuar trazendo conteúdos exclusivos, polêmicos e impactantes, ajudando o canal a crescer e alcançar ainda mais pessoas interessadas nessas histórias reais e intrigantes. Se você puder apoiar ainda mais, utilize o Super Thanks para contribuir financeiramente e permitir que possamos investir em pesquisas detalhadas e entrevistas inéditas. Mas se não for possível, deixe nos comentários o que mais te surpreendeu dessa história. Participe, compartilhe e faça parte dessa comunidade que busca a verdade por trás dos holofotes, porque a sua interação é o que mantém o canal vivo e forte. E cada comentário é uma chance de nos conectarmos com você e entender quais detalhes mais te chocam e intrigam. Então, prepare-se para descobrir os segredos, as tensões e as polêmicas que marcaram 15 anos de relacionamento e que agora Mônica Torres revela sem filtros, mostrando que nem todo amor resiste à pressão da fama, às expectativas da indústria e aos próprios caminhos divergentes de duas pessoas que, apesar de todo o carinho, precisaram seguir suas próprias vidas. E você vai querer assistir até o fim para não perder nenhum detalhe dessa história impactante e repleta de emoções, porque o que vem no final é simplesmente inacreditável. Mônica Torres nasceu em uma pequena cidade brasileira, um lugar tranquilo, de ruas estreitas e paisagens simples, mas carregado de uma atmosfera familiar calorosa e acolhedora que moldou profundamente sua personalidade desde os primeiros anos de vida. Filha única, Mônica recebeu atenção dedicada de seus pais, que, apesar das limitações financeiras, se esforçavam para garantir que ela tivesse acesso à educação e oportunidades que a ajudassem a desenvolver seu potencial de forma plena. Desde muito jovem, Mônica mostrou uma personalidade intensa, cativante e marcante, capaz de chamar atenção não apenas por sua aparência encantadora, mas principalmente pela maneira como se expressava, pela força de sua presença e pela curiosidade aguçada que possuía em relação ao mundo. Enquanto outras crianças se contentavam com brincadeiras simples e rotineiras, Mônica buscava descobrir, aprender e compreender tudo ao seu redor, desde histórias antigas de sua cidade até relatos de viajantes e moradores que cruzavam seu caminho, uma sede de conhecimento que a tornava precoce e diferente dos colegas de sua idade, ao mesmo tempo que despertava admiração nos adultos que a observavam. Esse interesse por experiências novas e pelo desconhecido fomentava sua criatividade e desenvolvia sua capacidade de observação
Traços essenciais que mais tarde seriam fundamentais em sua carreira artística. Desde muito cedo, o talento de Mônica para as artes cênicas começou a se manifestar de forma clara e natural, participando de apresentações escolares, peças de teatro locais, festivais comunitários e até pequenos eventos culturais que exigiam coragem, presença de palco e expressão artística intensa. Nessas experiências iniciais, Mônica já demonstrava habilidade em transmitir emoções de maneira autêntica, empatia para se conectar com o público e uma impressionante versatilidade para se colocar nos papéis que interpretava, mesmo quando esses eram limitados aos olhos atentos de familiares e vizinhos. Essa dedicação precoce ao teatro e à expressão artística ajudou a formar não apenas suas habilidades técnicas, mas também sua confiança e determinação, preparando-a para os desafios futuros que a vida pública exigiria. O caminho de Mônica para a vida artística, entretanto, não foi fácil ou linear. Ela enfrentou inúmeras rejeições, portas fechadas e críticas que poderiam ter desmotivado qualquer aspirante à atriz. Mas a força interior que possuía jamais a deixou desistir. Cada obstáculo se tornou um incentivo, cada crítica um estímulo para aprimorar suas habilidades, estudar mais e buscar maneiras de superar barreiras, mostrando que sua determinação não conhecia limites. Em busca de oportunidades maiores e do reconhecimento que sentia merecer, Mônica tomou a corajosa decisão de mudar-se para grandes centros, cidades em que o mercado artístico era mais competitivo e implacável, repleto de concorrência e pressões constantes, mas também de possibilidades de crescimento e aprendizado. Essa mudança representou um ponto decisivo em sua vida, pois significava deixar para trás a segurança do lar, os familiares e amigos, e enfrentar a dura realidade de uma indústria onde talentos eram testados diariamente. A fama era relativa e a resistência emocional era constantemente exigida. Foi nesse período que Mônica desenvolveu traços que se tornariam marcas registradas de sua trajetória. Uma garra inabalável, resiliência frente às adversidades, disciplina para enfrentar longas jornadas de ensaios e testes, e a capacidade de se reinventar diante de fracassos e desafios aparentemente insuperáveis. Mesmo em momentos de dificuldades financeiras, solidão ou frustrações pessoais, Mônica manteve o foco em seus objetivos, acreditando que cada esforço e sacrifício valeriam a pena e que sua dedicação seria recompensada com a realização de seus sonhos mais profundos. Além de seu talento natural e dedicação intensa, Mônica também se destacou por sua autenticidade e por não se moldar às expectativas alheias. Desde cedo, ela demonstrava resistência a papéis ou comportamentos que não refletissem sua verdade, recusando-se a agir de forma artificial apenas para agradar a indústria, diretores ou o público, uma postura que muitas vezes gerava críticas, mas também respeito e admiração. Sua coragem de se posicionar sobre seus sonhos, medos e ambições, ainda que desafiadora, começou a construir a imagem de uma mulher forte, determinada e corajosa, alguém que não temia enfrentar a realidade de frente e que valorizava sua independência emocional e profissional. Já nessa fase inicial, Mônica equilibrava sensibilidade e coragem, inteligência e intuição, uma combinação rara que a tornava única e especial em meio a colegas que muitas vezes seguiam caminhos convencionais ou moldados pela pressão externa. Sua beleza natural, seu carisma e seu jeito cativante atraíam atenção, mas eram sua personalidade autêntica, sua sinceridade e sua capacidade de se expressar com clareza que realmente deixavam uma marca duradoura em quem a conhecia, anunciando a mulher influente e resiliente que ela se tornaria nos anos seguintes. A infância e os primeiros passos de Mônica Torres na vida pública não foram apenas uma introdução ao mundo artístico. Foram também a construção de uma base sólida de coragem, perseverança e consciência do próprio valor, moldando uma mulher capaz de enfrentar o mundo de frente. Superar obstáculos, aprender com cada experiência e transformar desafios em oportunidades. Cada pequena apresentação, cada crítica recebida e cada oportunidade conquistada ajudaram a formar a estrutura emocional e profissional que sustentaria sua trajetória futura, permitindo que Mônica emergisse como uma artista respeitada, admirada e reconhecida não apenas pelo talento,
mas também pela força de caráter e autenticidade que a definem até os dias de hoje. O relacionamento de Mônica Torres com Marcelo Anthony começou de forma intensa e inesperada, como se o destino tivesse conspirado para unir duas personalidades igualmente fortes e determinadas, cada uma carregando sonhos ambiciosos e paixões profundas por suas carreiras, e desde o primeiro encontro nos bastidores de uma produção televisiva, a química entre eles foi inegável e instantânea, como se ambos reconhecessem no outro um reflexo de suas próprias ambições e desejos. Nos primeiros momentos, tudo parecia mágico, e a relação rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados na mídia, não apenas pelo talento que cada um possuía, mas pela energia quase elétrica que emanava de suas interações, desde olhares e sorrisos discretos, até gestos mais explícitos de carinho que não passavam despercebidos pelos olhos atentos da imprensa. Mônica, sempre consciente de sua imagem pública, sabia equilibrar a exposição e a discrição. Embora reservada em certos aspectos de sua vida íntima, ela não hesitava em expressar suas opiniões e sentimentos de maneira clara e direta, o que gerava manchetes constantes e debates entre fãs e críticos. Entre entrevistas, eventos sociais e aparições públicas, Mônica demonstrava um orgulho genuíno por seu parceiro, exaltando suas conquistas e defendendo seu talento, mas ao mesmo tempo não escondia as dificuldades que enfrentavam para manter a relação em meio a agendas lotadas, viagens constantes e a pressão de serem figuras públicas, situações que exigiam um equilíbrio delicado e uma paciência quase sobre-humana. À medida que os anos avançavam, a paixão que inicialmente parecia inabalável começou a mostrar fissuras, pequenas rachaduras que, somadas, começaram a testar a força do vínculo entre os dois. A convivência intensa, marcada por encontros e desencontros, discussões silenciosas e momentos de ciúmes discretos, foi lentamente desgastando a relação, ainda que ambos tentassem, com esforço e dedicação, preservar a harmonia e o afeto que os unia. Mônica, conhecida por sua sinceridade e coragem ao se expressar, mais tarde revelaria em entrevistas detalhes desses períodos difíceis, confessando que muitos momentos eram permeados por conflitos silenciosos, frustrações que não eram compartilhadas publicamente e a dificuldade constante de conciliar a vida amorosa com a carreira artística, que demandava total dedicação e disponibilidade emocional. Apesar das divergências e das tensões, nunca faltou amor entre Mônica e Marcelo, e os períodos de ternura e cumplicidade frequentemente reforçavam o laço que os mantinha juntos, mesmo que por vezes de forma frágil. A relação, portanto, foi marcada por contradições. Por um lado, a intensidade de sentimentos, a paixão e o respeito mútuo, e por outro, os desafios impostos pela fama, pela rotina extenuante e pelas expectativas externas que pesavam sobre ambos. Mônica, em sua personalidade autêntica, sempre procurou ser honesta sobre seus sentimentos, admitindo que, apesar das dificuldades, havia momentos de verdadeira felicidade, risadas compartilhadas, projetos em conjunto e uma cumplicidade que poucas pessoas fora do círculo íntimo poderiam compreender completamente. Ao longo desse período, o casal tornou-se referência para muitos fãs, que admiravam a forma como conciliavam a vida pública e os momentos privados, mas também despertava curiosidade sobre os bastidores de uma relação que, embora aparentemente perfeita nas fotos e aparições, escondia desafios e tensões comuns a qualquer casal. A narrativa de Mônica sobre seu romance com Marcelo Anthony revela não apenas a história de amor entre duas pessoas apaixonadas, mas também o retrato de vidas intensamente vividas, de escolhas feitas sob pressão, de sonhos compartilhados e frustrações individuais, e mostra como a intensidade do amor e da carreira, quando não equilibrada, pode gerar momentos de conflito e reflexão profunda, deixando claro que, mesmo em uma relação aparentemente ideal, há sempre nuances complexas que apenas os envolvidos compreendem plenamente. Após anos de relacionamento intenso e público, Mônica Torres passou por momentos que abalaram profundamente sua vida emocional. Momentos em que a imagem de mulher forte e segura que transmitia ao público contrastava com sentimentos internos de vulnerabilidade e insegurança. E foi nesse período que a pressão da mídia,
Sempre atenta a cada passo de sua vida pessoal e profissional, combinada com a instabilidade de projetos artísticos e compromissos profissionais que nem sempre correspondiam às expectativas, criou um cenário de introspecção profunda e sofrimento silencioso que a fez questionar suas escolhas, sua trajetória e até mesmo seu valor como pessoa e artista. Mônica, em entrevistas recentes, revelou que houve momentos em que se sentiu invisível e incompreendida, mesmo estando ao lado de Marcelo Anthony, parceiro que por muitos anos foi seu apoio e companheiro, mas cuja própria rotina intensa e exigente acabava criando lacunas na conexão emocional que ambos precisavam para se sentirem plenamente compreendidos e apoiados. Essa sensação de isolamento não significava a ausência de amor, mas sim o peso de conciliar ambições, expectativas externas e a própria identidade em meio a uma relação que, embora marcada por carinho, também exigia ajustes constantes, sacrifícios e concessões que nem sempre eram possíveis. Além das pressões do relacionamento e da vida pública, Mônica teve que lidar com questões familiares delicadas, conflitos com parentes que não compreendiam suas escolhas pessoais e profissionais, e que muitas vezes criticavam ou questionavam decisões fundamentais sobre carreira, estilo de vida e relacionamentos, gerando tensões silenciosas que adicionavam mais carga emocional ao já complexo cenário de sua vida. Essas situações provocaram crises de autoestima, períodos de dúvida e reflexões profundas sobre quem ela realmente era, sobre o que desejava para si mesma e sobre como equilibrar ambições, felicidade pessoal e realização profissional, levando-a a uma jornada de autoconhecimento que exigiu coragem e determinação. Durante esse período, Mônica também se viu cercada por boatos e fofocas maliciosas, muitas vezes originadas de pessoas próximas, colegas de trabalho ou da própria mídia, que exploravam aspectos de sua vida pessoal e profissional de maneira distorcida, amplificando conflitos e transformando pequenas situações em grandes manchetes, o que não apenas afetava sua imagem pública, mas também atingia seu equilíbrio emocional de forma significativa, exigindo dela uma capacidade de resiliência rara e um esforço constante para não se deixar abater. A artista, reconhecida por sua autenticidade, enfrentou cada rumor e crítica com uma mistura de indignação e reflexão, compreendendo que para sobreviver emocionalmente nesse ambiente, era necessário filtrar o que era relevante e manter a convicção de que suas escolhas eram válidas e necessárias para seu crescimento pessoal e profissional. Entre momentos de tristeza silenciosa, lágrimas discretas e reflexões que raramente compartilhava com alguém, Mônica começou a perceber a importância de se reinventar, de criar mecanismos internos de força e de resiliência que lhe permitissem atravessar crises sem perder a essência de quem era. Esse período de desafios também se transformou em aprendizado, pois Mônica descobriu a capacidade de lidar com a pressão externa, de estabelecer limites, de priorizar seu bem-estar emocional e de reconhecer que sua felicidade não poderia depender exclusivamente da aprovação de terceiros, fosse da mídia, de parentes ou de colegas de profissão. A artista revelou que, embora doloroso, esse processo de enfrentamento de crises e adversidades fortaleceu sua percepção de si mesma, ampliou sua capacidade de empatia e compreensão com os outros, e consolidou sua determinação de não permitir que circunstâncias externas definissem quem ela era ou o valor que possuía como pessoa e profissional. Ela aprendeu a se proteger emocionalmente, a discernir quem realmente estava ao seu lado e quem buscava apenas se beneficiar de sua imagem pública, e a utilizar sua experiência de vida como combustível para crescer, criar, se expressar artisticamente e inspirar aqueles que a acompanhavam. Ao enfrentar boatos, fofocas, julgamentos e a sensação de invisibilidade, Mônica desenvolveu ferramentas internas de força e autoconfiança, transformando momentos de fragilidade em oportunidades de crescimento e autodescoberta, consolidando uma maturidade emocional que lhe permitiu atravessar crises sem se perder, mantendo-se firme. O ponto de virada na vida de Mônica Torres ocorreu de forma intensa e impactante quando, após 15 anos de relacionamento marcado por altos e baixos, ela finalmente tomou a difícil decisão de colocar um ponto final na relação com Marcelo Anthony, uma escolha que vinha sendo amadurecida silenciosamente
ao longo de anos de reflexão e autoconhecimento, e que revelou uma faceta corajosa e determinada da atriz, disposta a enfrentar a dor da separação em nome de sua própria felicidade e equilíbrio emocional. Durante todo o tempo em que esteve ao lado de Marcelo, Mônica manteve um compromisso profundo com a relação, compartilhando momentos de carinho, cumplicidade e conquistas profissionais, mas também experimentando de perto as tensões que surgem quando duas pessoas com carreiras intensas e personalidades fortes precisam conciliar agendas, expectativas e desejos pessoais. E ao longo desses anos, pequenas divergências e desentendimentos, muitas vezes silenciosos e internos, foram se acumulando, criando uma sensação de desalinhamento que, embora imperceptível para o público, era sentida de maneira intensa pelos próprios protagonistas da relação. Quando finalmente decidiu falar publicamente sobre a separação, Mônica quebrou o silêncio com coragem, revelando em uma entrevista polêmica detalhes que até então haviam sido mantidos longe dos holofotes, mostrando a força que possuía para enfrentar a opinião pública sem receio de julgamentos. Ela explicou de forma direta que as diferenças entre ela e Marcelo Anthony haviam se tornado irreconciliáveis, que a dificuldade de conciliar vida pessoal e profissional se agravava a cada ano e que, mais do que qualquer desentendimento isolado, a falta de alinhamento de objetivos de vida havia se tornado um obstáculo insuperável para a manutenção de uma convivência saudável, enfatizando que, apesar do amor que os unia, ambos precisavam trilhar caminhos separados para reencontrar a própria felicidade e se permitir viver de maneira plena. Mônica descreveu, com sinceridade tocante, que a decisão não foi motivada por falta de afeto ou por desinteresse, mas por uma percepção madura de que permanecer juntos, sob condições de desgaste emocional constante, seria prejudicial para ambos, e que, para preservar a integridade da relação que tiveram e os sentimentos que ainda nutria pelo parceiro, a separação era, na verdade, uma escolha de amor e respeito, não apenas por si mesma, mas também por Marcelo. As declarações de Mônica foram recebidas com surpresa e comoção pelo público, que durante anos havia acompanhado o casal e acreditava que a relação tinha potencial para durar a vida inteira. A transparência e honestidade da atriz, entretanto, geraram empatia e respeito, pois demonstraram que ela não tinha medo de expor sua vulnerabilidade e que estava disposta a colocar sua saúde emocional acima de convenções sociais ou expectativas externas. Ao relatar os motivos que levaram à separação, Mônica também tocou em aspectos delicados da convivência, como momentos de frustração silenciosa, dificuldades de diálogo em meio a agendas extenuantes e a necessidade de preservar espaço individual para crescer como pessoa e como artista, revelando que a decisão de se separar foi cuidadosamente pensada, analisada e vivida de forma consciente, e que cada passo do processo foi acompanhado de introspecção, reflexão e aceitação. Ela falou sobre a complexidade de lidar com sentimentos mistos, de reconhecer que amor e compatibilidade não são sempre sinônimos, e de aceitar que, por mais que duas pessoas se amem, é possível que seus caminhos e objetivos pessoais sigam rumos diferentes, algo que exige maturidade, coragem e desprendimento emocional, qualidades que Mônica demonstrou com clareza ao abrir seu coração à mídia e ao público. A separação também trouxe à tona a necessidade de se reinventar, de redescobrir suas próprias prioridades, de reavaliar sonhos e projetos e de se concentrar em seu crescimento pessoal e profissional de maneira independente, um processo que Mônica abraçou com determinação e que lhe permitiu transformar a dor inicial em oportunidade de aprendizado e fortalecimento, mostrando que momentos difíceis podem ser catalisadores de mudanças positivas quando encarados com honestidade e coragem. Durante a entrevista, Mônica destacou que, apesar do término, não havia ressentimentos ou animosidades, apenas a constatação de que a relação havia cumprido um ciclo e que agora era tempo de cada um buscar caminhos próprios, e essa postura gerou uma resposta respeitosa do público, que valorizou a maturidade com que a atriz lidou com a situação, reconhecendo que sua decisão não foi impulsiva, mas fruto de reflexão profunda e amor próprio. Ao revelar sua história, Mônica Torres não apenas contou sobre a separação em si, mas também compartilhou uma lição de vida,
mostrando que enfrentar verdades dolorosas é necessário para preservar a integridade emocional e que reconhecer limites é parte essencial do processo de crescimento pessoal, enfatizando que o amor, quando verdadeiro, também se manifesta na capacidade de libertar e permitir que cada indivíduo encontre sua própria felicidade. Esse capítulo de sua vida consolidou Mônica como uma mulher autêntica, corajosa e consciente de seu valor, alguém capaz de colocar sua saúde emocional e bem-estar acima da opinião alheia, mostrando ao público que a separação, embora dolorosa, pode ser transformadora e que a honestidade consigo mesma e com os outros é o caminho para viver de maneira plena, autêntica e com respeito às próprias necessidades e desejos. Depois da separação, Mônica Torres passou a se posicionar de maneira ainda mais franca e direta em entrevistas, deixando transparecer uma coragem e uma autenticidade que impressionaram tanto o público quanto colegas de profissão. E foi nesse período que ela começou a revelar episódios de sua vida pessoal que jamais haviam sido discutidos publicamente, mostrando que por trás da imagem de mulher forte e segura havia também vulnerabilidade, experiências difíceis e aprendizados adquiridos através de anos de luta para se manter fiel a si mesma em um ambiente artístico muitas vezes hostil e competitivo, onde as mulheres são frequentemente pressionadas a se moldar a padrões estéticos, comportamentais e profissionais impostos pela indústria. E Mônica, mesmo ciente dessas exigências, sempre priorizou sua identidade e valores pessoais, recusando-se a comprometer sua essência para atender expectativas externas. Em suas declarações, Mônica falou abertamente sobre desafios emocionais vividos ao longo de sua trajetória, incluindo momentos de frustração intensa e crises internas causadas pelo desgaste emocional de lidar com críticas constantes, comparações injustas e a necessidade de manter uma imagem pública impecável, enquanto enfrentava questões pessoais complexas e tentava conciliar vida profissional e vida íntima, o que nem sempre era possível, gerando períodos de reflexão profunda sobre quem realmente era, quais eram suas prioridades e como poderia preservar sua saúde emocional diante de um cenário de pressão contínua. Mônica também abordou de maneira honesta suas frustrações profissionais, detalhando episódios em que sentiu que seu talento não foi plenamente reconhecido, que oportunidades foram perdidas ou que foi injustiçada em decisões de bastidores, momentos que exigiram dela resiliência, paciência e a capacidade de se reinventar para continuar seguindo em frente sem se deixar abater, mantendo a confiança em seu próprio potencial e buscando novas maneiras de se destacar, conquistar espaço e expressar sua arte de forma autêntica. No campo afetivo, Mônica Torres comentou sobre suas relações amorosas pós-separação, sem revelar nomes ou detalhes que pudessem expor terceiros, mas deixando claro que passou a buscar parceiros que compartilhassem de sua maturidade emocional, de seus valores e de sua visão de vida, alguém que fosse capaz de compreender seus desafios, respeitar sua independência e caminhar ao seu lado em equilíbrio, reforçando que sua prioridade era a própria felicidade e a construção de relacionamentos saudáveis e significativos, e não simplesmente preencher lacunas emocionais. Ela enfatizou a importância da autossuficiência, de manter a própria autoestima elevada e de não depender da aprovação ou companhia de outrem para se sentir completa, princípios que muitos fãs consideraram inspiradores, especialmente por demonstrarem como é possível reconstruir-se emocionalmente após uma experiência de vida intensa e transformadora. Além das questões pessoais, Mônica também não deixou de abordar polêmicas envolvendo antigos colegas de trabalho e bastidores de produções televisivas e cinematográficas, revelando situações de rivalidade, disputas de protagonismo e pressões internas que frequentemente permanecem invisíveis para o público, mostrando que a vida artística, apesar do glamour e do brilho aparente, possui um preço alto, exigindo sacrifícios, disciplina e, muitas vezes, resiliência para lidar com injustiças, invejas e comentários maliciosos. Sua postura direta, sem filtros ou rodeios, consolidou a imagem de Mônica Torres como uma mulher destemida, verdadeira e capaz de expor a realidade por trás dos holofotes, mostrando o lado humano e vulnerável de quem vive sob constante observação e expectativa pública,
mas sem perder a autenticidade, a integridade ou a coragem de ser quem é. Mônica compartilhou ainda sua visão sobre o mundo artístico de forma profunda, analisando como as dinâmicas de fama podem influenciar relações, decisões profissionais e a maneira como artistas são percebidos pelo público e pela mídia, e enfatizou que compreender essas dinâmicas foi fundamental para que ela pudesse se proteger emocionalmente, preservar sua essência e manter a clareza de propósito diante de desafios constantes. Essa fase de sua vida demonstrou de maneira inequívoca a força interior de Mônica Torres, sua capacidade de aprendizado, reinvenção e superação, revelando que mesmo após experiências dolorosas, separações e frustrações, é possível reconstruir-se de forma consciente, priorizar a própria felicidade e continuar vivendo de acordo com princípios e valores que garantam autenticidade e bem-estar emocional. Ao relatar suas experiências e reflexões, Mônica também transmitiu uma mensagem poderosa para fãs e admiradores, mostrando que a vida pessoal e profissional podem ser conciliadas com equilíbrio